Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo aqui pela RDC TV e também pelas nossas plataformas digitais. Como estamos fazendo desde quarta-feira passada, quando esteve aqui o candidato José Aquino Flores de Camargo, candidato à presidência do Internacional, nós hoje temos outro dos 4 candidatos à presidência do Internacional aqui conosco. E está aqui ele que é candidato pelo movimento Povo do Clube, Cristiano Pila Pinto. Cristiano Pila Pinto é médico, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atua aqui em Porto Alegre nas clínicas Kroll e Citossom e em Cachoeirinha na clínica Diagson. No Internacional é conselheiro desde 2014. Foi diretor de relacionamento social em 2017 e, como eu disse, é candidato representando o movimento Povo do Clube. Elaborou e implementou o Sócio Academia do Povo e levou também, na sua gestão como diretor de relacionamento social, a presença do clube nas periferias de Porto Alegre. Cristiano Pila Pinto, ou Pila, seja muito bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite aos integrantes da mesa. Obrigado pela oportunidade, né? Um prazer estar aqui, bater esse papo aí com vocês e com a torcida colorada, né? Uma saudação especial para toda a nação colorada que nos dá essa audiência aí. E estamos aí à disposição para fazer esse bate-papo aí com vocês. Muito bem. E nos acompanham aqui os nossos colegas, o João Distman, que é do Jornal do Comércio, repórter do Jornal do Comércio, e atua também na Rádio Grenal. Tudo bem, João? Tudo bem, Rogério, boa noite. Boa noite a todos que estão ligados conosco aqui na RDC TV. Uma satisfação estar aqui na casa pela primeira vez, agradecer pelo convite e nessa oportunidade conversar com o Cristiano também para entender algumas propostas que ele tem para a presidência no Internacional. E também nos acompanhando, já é veterano aqui no programa e nos programas da RDC TV, o nosso Hugo Larroque. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, tudo maravilha. Como costumo dizer, é tudo 100% algodão. É bom, hoje é bom, né? É bom a gente nós conversarmos, trocarmos ideias com pessoas que têm ideias novas, né? E o novo pleito que está chegando lá no Internacional. E a gente, como comunicador e formador de opinião, e eu também como colorado, né? É importante que a gente saiba algumas coisas, o que poderão vir, né? Nos apresentar os candidatos lá da nossa presidência do Inter nesse momento, né? Um tanto quanto estranho. Rogério, que bom, estamos juntos mais uma vez. Muito bem. Bom, e eu já encaminho a primeira questão para o Pila, que é justamente por que presidente do Internacional? Certo. Bom, Rogério, eu começaria relembrando um pouco a história, né, a trajetória do Povo do Clube. É um movimento surgido em 2012, com uma pauta inicial de resgate da identidade popular do Inter, né? Era um grupo de colorados indignados com a elitização que o Beira-Rio vinha sofrendo, né? Aquele povo mais humilde, afastado do Beira-Rio depois do fechamento da Coreia. Então, muito indignados assim com essa situação, né, do Beira-Rio, que a gente valoriza muito a história popular do Inter, né, a origem do Inter, né, a identificação com o povo, né, com o torcedor mais humilde. Então, a gente queria reverter essa situação, né, dentro do Beira-Rio. E, para isso, a gente se viu obrigado a entrar na política do clube, né, com essa pauta principal. É claro que existiam outras reivindicações também. Em 2014, a gente consegue entrar no Conselho Deliberativo com 15 conselheiros, um número ainda pouco expressivo. E, na nossa entrada, nós já começamos a ver muitas coisas equivocadas, né, a maneira como o clube é tocado, né, problemas internos do clube. Então, logo na primeira reunião, nós chegamos já pedindo acesso a números, né, abertura de números das contas da gestão, acesso às notas fiscais. No começo tivemos muita dificuldade, né, não nos forneciam essas informações.
Então, ao longo dessa trajetória, né, em 2016 a gente já consegue eleger mais 43 conselheiros, a gente passa a ser o segundo movimento, né, o maior movimento dentro do Conselho Deliberativo com o maior número de conselheiros, né, segunda força. Então, ao longo desse tempo a gente foi vendo vários problemas no clube, né, e olhando esses problemas a gente começou também a apontar soluções, né. Em 2017, com o Inter na Série B, né, o pior ano da história do clube, a gestão atual, Marcelo Medeiros, nos convida o povo do clube para entrar, para participar da gestão, né, para ajudar o Inter em pautas bem específicas, né. Então foram basicamente 3 missões que o povo do clube entrou na gestão, né, que era a implementação dessa modalidade popular, né, de associação, que é o Sócio Academia do Povo. Eu entrei com essa missão, né, outros companheiros entraram no departamento de torcidas. Também foi uma pauta do povo do clube a criação do setor sem cadeiras, né, que hoje existe no Beira-Rio também. E a terceira missão nossa foi a reconstrução do futebol feminino, né, que também com integrantes entramos lá e hoje também é uma realidade, né. Então, em 2018, no começo de 2018, nós resolvemos sair da gestão por causa de nós vermos lá dentro assim a maneira como o clube é dirigido, assim, nós achamos uma maneira equivocada, né, com muita falta de profissionalização interna, né, pouca democracia, pouca transparência, né. Então nós resolvemos sair para não continuar, né, ligado a essa gestão que a gente achava que estava totalmente equivocada a forma de dirigir o Inter, né. Então, em praticamente apenas 1 ano de gestão a gente consegue cumprir essas missões, né, que a gente se propôs e consegue aprender bastante, né, o dia a dia do clube, né, foi uma rica experiência, né. Então nos deu mais condição ainda de apontar os erros da gestão, né, e também apresentar soluções, né. Então, a gente chega agora em 2020 com esse planejamento, né, esse planejamento de gestão, que então ele foi construído ao longo desses anos, né, aos poucos, e eu quero ser presidente porque eu acredito muito nesse plano de gestão, né. A gente conhece bem, né, as coisas que o Inter precisa melhorar. Então, eu acredito muito no projeto, né? Acima do meu nome está o projeto, um projeto amplamente debatido dentro do povo do clube. O povo do clube é um movimento que é amplamente democrático, não tem um coordenador, não tem direção, né? Então, tudo é debatido e decidido por maioria. Então, o nosso projeto ele tem 4 pilares inegociáveis, que a gente chama, né? Que é a profissionalização do clube, a democracia, a transparência e a identidade popular, né? Então, dentro de cada pilar desses, nós temos planos de ação bem concretos, né? Nosso plano é bem detalhado, como a gente vai desenvolver cada um desses pilares, né? Então, sobretudo, né, eu quero ser presidente, ser o porta-voz desse projeto, né? Fui escolhido pelo povo do clube para ser o porta-voz. E então, além desses 4 pilares, também nós vamos focar muito nas categorias de base, né? Uma prioridade máxima que a gente vai ter na nossa gestão. A gente tem a missão, assim, uma obsessão por tornar a categoria de base do Inter assim, a melhor do Brasil. Claro que não é uma missão fácil da noite para o dia, né? Mas a gente tem um projeto bem planejado para isso, né? As finanças é um problema seríssimo também, né? Então a gente vai focar muito nisso, né? Sanar as finanças do Inter. Então, resumindo, assim, a gente vê que o Inter precisa de mudança profunda, né? Uma nova mentalidade, né? E a gente acredita que o povo do clube, né, representa a maior proposta de mudança de mentalidade para o Inter, né? Eu quero deixar à vontade também os colegas João Dístima e Hugo Larroque. Vamos começar com o João, por favor. Certo. Bom, Pila, eu queria tocar nessa questão das finanças, porque o Inter, pelo jeito, né, pelo que tudo indica, vai terminar mais um ano com déficit, né, vai terminar no negativo. E eu até já vi algumas propostas suas que falam sobre começar a gestão já com déficit zero, né? Ou seja, sem perdas. Eu queria entender como é que você vai fazer isso a partir do cenário de terminar o atual ano, né, no negativo, terminar o ano com menos receita, né, mais despesas e menos receita, e ao mesmo tempo impactando na questão do futebol, né? Porque o torcedor colorado está na expectativa de conquistar algum título, de voltar ao rumo de vitórias, e isso demanda também investimentos. Então eu queria entender como é que vai ser esse balanço entre futebol, investimentos em futebol, mas também essa reorganização da casa na questão financeira. Certo.
Bom, em primeiro lugar, nós achamos que a política de futebol do profissional do Inter hoje comete vários erros, né? Comete vários erros e muitos desses erros acabam fazendo o clube gastar mais dinheiro, né? Então, na nossa opinião, o Inter gasta muito e gasta mal no futebol, né? Então, uma da nossa meta assim, no futebol, da nossa política de futebol, vai ser, em primeiro lugar, deixar de contratar jogadores a nível de grupo, né, vindos de fora, que a gente pode ter pode suprir isso na base, né, com jogadores da base, né? Então, não gostaria de citar nomes de jogadores, né, mas todo mundo sabe, a torcida sabe que o Inter contrata aí jogadores de fora com um salário relativamente alto, né, e jogadores que não correspondem dentro de campo, né? Então, com jogadores da base gastando muito menos, né, eu acredito que a gente pode manter essa qualidade, uma qualidade talvez até melhor, né, e gastar menos, né? Então, esse é um ponto. Então, é valorizar mais a base, utilizar mais a base, né? Com relação aos números financeiros em si, em primeiro lugar, né, nós vamos, é claro que ter um gerente executivo de finanças, né? É uma missão também achar uma pessoa de bastante competência para isso. E, como tu mesmo falou, desde que a gente entrou no Conselho em 2014, a gestão ela sempre apresenta, já no começo do ano, um planejamento orçamentário com déficit no final, né? Nunca teve um planejamento orçamentário com déficit zero. E o povo do clube sempre pede para a gestão voltar com um orçamento com déficit zero, porque a dívida só aumenta, né? Só esse ano o Inter gasta mais de 18 milhões de reais só em juros, né? Sem amortização de dívidas. A nossa dívida a curto prazo é de 400 milhões de reais, né? Então, essa gestão ela termina aí esses 4 anos de mandato, né, que foi reeleito uma vez, sem conquistar um título, né, e com um déficit nesses 4 anos de 147 milhões. Né? Então, é um resultado péssimo, né? E nós temos convicção, né? O povo do clube ele vai muito no Beira-Rio lá analisar as contas, né? A gente pede abertura das contas, olha rubrica por rubrica, né? Eu por exemplo, já fui no Beira-Rio esse ano umas 7, 8 vezes olhar os números, né? Então a gente pede para ver o gasto por gasto, onde é gasto, a gente pede a nota fiscal daquele gasto, né? Para comparar se realmente bate, né? Isso aí o povo do clube começou a fazer, isso aí nunca era feito, né? Em nenhum conselho deliberativo do Brasil, até eu acredito. Né? Então, e a gente, olhando isso, a gente percebe que tem muitos gastos assim que podem ser enxugados, né? Tem desperdício de dinheiro em todos os setores. Então, por exemplo, a administração do clube, né? Em 2018, ela gasta 10 milhões de reais durante o ano e em 2019 ela gasta 20 milhões de reais, só a parte administrativa, né? Então, só aí já são 10 milhões que... Como o clube conseguiu tocar a pasta com 10 milhões a menos um ano e no outro ano precisou de 10 milhões de reais a mais, entendeu? Então, a gente tem convicção, sim, que é possível enxugar em vários setores, sem perder qualidade de atendimento e de funcionamento, né? Passando pelo futebol, gastando menos e melhor, né? As contratações do futebol têm que ser muito pontuais, os jogadores que virem têm que ser para ser titulares, né? Então, aquele dinheiro gasto tem que ser jogadores que a chance de erro é mínima, né? E utilizar mais os jogadores da base, né? Melhorar a transição da base, né? Esse trabalho de transição tem que ser melhorado também, é muito demorado, é muito lento. Então, deixar de trazer jogadores caros a nível de grupo e utilizar mais a base. Hugo Larroque. Pila e amigos participantes, nós sabemos que a política ela está inserida em todos os aspectos da nossa vida, a vida do homem, né, em si. E hoje está em voga em todos os colegas da imprensa, vamos dizer assim, um ruído de comunicação que aconteceu entre épocas de eleição no Inter, com a política de Medeiros e de executivo de futebol, e que o Inter perde um treinador que tem classificado para a Libertadores, que tem a Copa do Brasil semifinalista, e também tem ponteando lá o Campeonato Brasileiro. E aconteceu um ruído de comunicação, falando entre aspas, né? E aí o Coudet sai e o Internacional, não que fique refém, mas que não se preparou para isso. Como que vocês vão tratar essas questões do futebol, a aproximação de comandante, de executivo de futebol, diretamente com o técnico, para que não se repita, eu vejo como um erro essa ação e essa saída do Coudet, assim, a olhos vistos, né? Sim, concordo totalmente contigo. Realmente foi muito ruim para o Inter, né? Foi
lamentável essa saída dele, fazia um excelente trabalho. E, nitidamente, para mim, isso aí foi um desgaste da relação de dia a dia ali, né? Da direção ou do gerente executivo com a comissão técnica, né? Então, a gente acredita, assim, que, em primeiro lugar, falta, atualmente, o vice-futebol do Inter não tem, né? O Inter está sem vice-futebol hoje, então talvez tenha faltado esse papel nesse momento aí de ruído na comunicação, né? Nós pretendemos também, a gente acha que talvez seja um pouco fraco esse elo entre só um gerente executivo, o vice de futebol e a comissão técnica, né? Certo. Então nós pretendemos, né? A gente tem uma comissão de futebol dentro do Povo do Clube que debate bastante futebol, estuda, faz cursos, né? Então, a gente estuda muito a possibilidade, né, uma realidade bem concreta, de nós criarmos um cargo acima do gerente de futebol ainda, do gerente executivo de futebol, que seria um gerente geral de futebol, digamos assim, né, um nome forte, que tenha respeito da torcida, tenha respeito dos jogadores, né, para ser, digamos assim, o braço direito do vice-futebol, com uma visão mais ampla, institucional do futebol, que vai pensar a base, vai pensar o próprio profissional, né? E também vai lidar o dia a dia do vestiário, vai dar um respaldo para o gerente executivo, né? Então, o gerente executivo ele fica mais no dia a dia em si do vestiário, mas esse gerente geral de futebol também vai entrar, né? vai ficar no dia a dia do vestiário, mas mais de uma forma hierárquica superior, digamos assim, para pensar junto com o vice de futebol, né? Então, a gente acha que com essa nova função se torna esse elo do dia a dia, assim, pode se tornar mais forte, né? E criar uma união melhor, assim, né? Tanto com relação à direção e à comissão técnica e o grupo de jogadores, né? Então, a gente já tem alguns nomes até pensando, né, nesse sentido. E uma ideia para resolver isso aí que aconteceu seria isso, né? Talvez se a gente tivesse esse papel ali, talvez não acontecesse esse ponto que chegou. Isso, né? Me permite, inicia-se uma crise a partir da saída do Coudet e como gerenciar esse tipo de sinistros? Tu diz depois da saída dele ou para ele não sair? Não, diz? a partir da saída dele. Uhum. Inicia-se uma crise e como administrar isso? E até antes da saída, sim, administração, né? O que se sabe é que a saída dele foi motivada justamente por essa crise de relacionamento. Isso. Eu acredito muito no trabalho do dia a dia, né? No relacionamento tanto do dirigente profissional com a comissão técnica quanto com o cargo, né? Quanto o cargo político com a comissão técnica, né? Eu acredito muito nessa relação de confiança, de diálogo, né? Então, talvez esse desgaste tenha sido gerado por uma falha nesse trabalho do dia a dia, né? Mas aí é a presidência que tem que administrar e gerenciar isso, sim, né? Sim, aí tem que ser gestão, né? Exatamente. Mas eu queria, Pila, voltar à linha de questionamento que fez o João Dístima, que é na questão financeira. A atual gestão usou alguns artifícios contábeis, podemos dizer assim, né, para fechar as contas. Primeiro, repassou rubricas que eram do Internacional para a parceira, para a Abril. Depois, foi necessária uma suplementação orçamentária. E, mesmo assim, essa dívida de curtíssimo prazo, que deveria, em tese, ser liquidada até 31 de dezembro desse ano, ela é dos 400 milhões ou um pouco mais. E a dívida de médio e longo prazo dobra, chega a 800 milhões de reais. Então, como fazer futebol o ano que vem, até porque me parece que não vai ser apresentado por Conselho esse orçamento zero, como é que é fazer o futebol com toda essa dívida? E a gente está tendo exemplos de outros clubes aí no Brasil que têm seríssimas dificuldades, haja visto o Cruzeiro, né? Sim. A gente vai ter que ter muita criatividade, né? Em primeiro lugar, é deixar de renovar com jogadores que não correspondem, né? Só esse ano o Inter renovou com jogadores aí que não vêm jogando bem, que ganham um alto salário, 200, 300 mil reais, se fala nisso, né? Então, só aí já um salário de 300 mil reais por ano já dá, né? Já dá muito dinheiro, né? Então, em primeiro lugar, né, como eu falei para o João ali, é usar mais a base, né, em vez de trazer jogadores de fora a nível de grupo, né? Fazer poucas contratações pontuais que nós temos convicção que vão dar retorno, né? Isso o futebol, me permita, Pila, mas e o clube? Como é que vai enfrentar essa dívida de curto prazo? Sim.
Bom, em primeiro lugar, nós temos que honrar os compromissos, né? Temos que pagar, né, as dívidas, se for o caso, rolar a dívida, né? Isso aí é uma coisa também que lá pelas tantas, em termos de emergência, pode ser feita, né? Isso é um gerente executivo de finanças vai ter que nos ditar isso, como fazer, né? Como eu falei para o João aqui também, eu acredito muito que é possível sim enxugar melhor esse orçamento, né? Eu acho que a gestão, assim, as gestões do Inter, as últimas, não tem muito cuidado com os gastos, né? Eu acho que é possível sim gastar bem menos. Eu tenho essa convicção. E outra coisa é aumentar a receita também, né? O marketing do Inter, por exemplo, é um setor que gera muito pouca receita para o Inter atualmente, né? A gente vai ter que fazer campanha de associação, né? Então isso aí a gente vai ter um executivo de marketing também, isso ele vai nos ajudar bastante, né? Investir bastante no marketing para angariar mais sócios, né? Que é uma das nossas maiores fontes de receita. E por aí vai, né? Patrocínios, enfim, a gente vai ter que ter muita criatividade, muito trabalho, muita dedicação. Não é uma missão fácil, mas a gente acredita sim que é possível, em primeiro lugar, ter uma meta de déficit zero para estancar esses déficits ano após ano, né? Então, vamos ter que fazer muito trabalho, mas eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível. João. Pila, é uma outra questão que também é de imediato para o próximo presidente que assumir o Internacional, é a questão de resolver quem vai ser o treinador e o modelo de futebol que o Inter vai estabelecer a partir de 2021, com o seu treinador, com a sua comissão técnica e também com os gestores, né, o diretor executivo, enfim. Eu queria entender do presidente, do candidato hoje, Pila, qual seria o modelo ideal de jogo? Quem seria, por exemplo, até se quiser citar nome ou não, qual seria um profissional que lhe agrada em termos de futebol, de esquema tático, de proposição de jogo? E dentro dessa questão também, como é que você trabalha a possibilidade de permanência ou não do Rodrigo Caetano para o próximo ano? Certo. Bom, com relação à filosofia de futebol, nós do Povo do Clube a gente debate muito isso, né? E a nossa filosofia, assim, é um futebol de muita marcação em cima do adversário, né? Um futebol de busca da vitória constante o tempo inteiro, né? A gente gosta de ver o time buscando gol, né, incessantemente, né, segurar resultado em último caso só, né, em final de jogo, digamos assim. Valorizamos também a habilidade dos jogadores, né, isso é uma coisa que o Inter tem revelado, muito poucos jogadores assim de habilidade, né, de ataque principalmente. Então, isso é uma carência que a gente tem, né, então a gente valoriza muito jogadores de habilidade no elenco também, né, que tem um bom drible, né. O drible para nós é um fundamento que falta no Inter hoje. E um futebol de muita garra, né? Muita garra, né? Esse é o estilo do Inter também na nossa história. Todos os times vencedores do Inter sempre tiveram muita garra, né? Tem que suar a camisa, tem que deixar o sangue em campo. E com relação tem algum nome que está no mercado que hoje lhe agradaria, por exemplo? De técnico, bom, em primeiro lugar, como as competições acabam em fevereiro, né? Um ano atípico. A ideia é manter o Abel, né, até o final de fevereiro, né? O Abel, particularmente para mim, é um ídolo meu, assim, como torcedor, né? Acompanhei toda a carreira dele como torcedor e é um ícone do clube. E em fevereiro, final de fevereiro, nós vamos avaliar o trabalho dele, né? É muito no início ainda para dizer se vai dar certo ou não. Nós pretendíamos continuar com o Kudê, né? A gente acreditava muito no trabalho do Kudê e a gente tem já, né, tem nomes assim possíveis, né? Se a avaliação for de que o melhor seja não continuar com o Abel, né? A possibilidade também de continuar com ele, se ele começar a fazer o time jogar bem e o time estiver muito bem, talvez seja o caso de não mudar, né? Mas se for o caso de mudar, nós temos nomes, né, na nossa lista com esse perfil de técnico que é o ideal para nós, mas não gostaria de falar de nomes agora, né? E com relação ao Rodrigo Caetano também, assim como todo profissional no clube está em constante avaliação, né? Acho que ele faz um bom trabalho e por mim ele ficaria até fevereiro também, né? Acho que o ideal é mexer o mínimo possível agora em meio de competição, né? Mas a ideia também é em fevereiro fazer uma reavaliação do trabalho dele, né? Para nós o gerente executivo é uma peça fundamental no futebol moderno, né, de hoje. Então
né, também o trabalho dele vai ser reavaliado, né? Isso aí que eu posso dizer agora. Hugo Larroque. Pila, nós sabemos aqui, deixa eu ajudar os amigos em relação a números que falasse de receita do Inter. Olha só, a falta de dinheiro do Inter é um problema do Inter mesmo. Se não, vejamos, ó, perdemos 18 milhões de reais por não ser campeão da Série B, certo? Perdeu 53 milhões com o vice da Copa do Brasil, o ano passado. E esse ano, além de ficar fora do Campeonato Gaúcho, da final, por o rival e o time do interior, perdeu 7 milhões de reais por não avançar na Copa do Brasil. Esses são os equívocos do Inter, quando o presidente fala que tirou o time da Série B, alavancou para a Série A e administrou a despesa que recebia do então do pleito passado. Como é que se faz isso? Como é que se administra toda essa história para não acontecer o que acontece com esses números? Sim. Mas tu sabe que mesmo o Inter perdendo essas receitas aí que tu citaste, né? Tem razão. Poderia ser maior ainda. Mais de 80 milhões. Poderia ser maior ainda, mas no ano passado o Inter teve a terceira maior receita líquida de todos os clubes brasileiros, né? Teve 380 milhões de reais de receita líquida, foi a maior dos últimos anos aí do Inter, né? Então, mesmo assim, o clube conseguiu ter déficit, né? Então, o Inter está gastando muito e mal, né? 380 milhões por ano é uma baita receita, né? E nos 4 anos de gestão, né, da gestão Marcelo Medeiros, o Inter teve uma receita total de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E chega, nesses 4 anos, com um déficit de 147 milhões. Então, mais uma vez, é um número concreto que mostra. O Inter não tem uma receita tão ruim assim, não tem uma receita ruim, principalmente no passado foi a terceira maior receita dos clubes brasileiros e gasta muito, de novo, né, gasta muito e mal. Então, a gente tem que ter um planejamento, falta planejamento, né? A gente tem que ter um planejamento de gastar menos e melhor, né? E tentar, no mínimo, manter essa receita que a gente tem hoje e tentar melhorar ainda a receita, né? As nossas principais fontes de receita do ano passado foram cotas de televisão, quadro social e venda de jogadores, né? Então, a gente tem essas fontes de receita, elas provavelmente vão continuar, né? A gente tem alguns jogadores assim que lá pela Santos a gente vai ter que acabar se desfazendo, né, numa situação de emergência financeira. Então, o quadro social também é um quadro que se mantém, né? A cota de televisão, uma receita que vem se mantendo também. Então, acho que o segredo principal, né, além de, claro, que tentar melhorar essas receitas, é gastar menos, né? Gastar menos e melhor. Uma questão que eu tenho ouvido muito falar nesse momento do Internacional, e ela me parece que é concreta, é que precisa haver uma pacificação do clube. Que a gestão do Marcelo Medeiros causou uma divisão e, pelo que a gente está vendo, essa divisão foi do Conselho Deliberativo até o vestiário. É preciso realmente pacificar, repactuar o Internacional? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. O que a gente vê assim na relação da gestão com o Conselho Deliberativo, né? Tanto na gestão Pífero, na gestão Medeiros um pouco menos que a gestão Pífero, mas também continua um pouco isso, né? Que a gestão ela não enxerga os conselheiros que não são do movimento deles como parceiros do clube, como pessoas que querem o bem do clube. A impressão que dá é que eles enxergam os conselheiros que não são do movimento deles como inimigos, como gente que está ali para incomodar, só para criticar, né? Então, acho que essa mentalidade tem que mudar, né? Na minha opinião, né, quando a gente entrar na gestão, a gente tem que encarar o Conselho Deliberativo como um órgão, né, um órgão do clube que está ali para ajudar o clube, para fiscalizar, né? A gente vai fazer questão que nos fiscalizem, né? A gente vai chamar os conselheiros, chamar até o sócio para fiscalizar nossas contas, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto de criar uma central de fiscalização, né, que vai ser um pequeno departamento no clube com um computador que vai poder chegar a qualquer sócio, qualquer conselheiro e abrir todas as contas ali, com as notas fiscais escaneadas de cada gasto, né? Então, a gente vai chamar os órgãos do clube e até o próprio quadro social para nos fiscalizar. A gente vai fazer questão que nos fiscalizem para nos ajudar a gastar menos, né? E que nos aponte qualquer possível irregularidade ou gasto demais que esteja acontecendo, né? Então, isso hoje a gente não vê, né? Hoje a gente quer fiscalizar e para tu conseguir acesso a uma rubrica ali, é uma missa, assim, tu tem que marcar e daí
semanas depois eles respondem, né? Tem que ter autorização do presidente. Então, tudo é difícil, assim, né? Então, a gente pretende ter muito diálogo assim, com os conselheiros, né? E a pacificação passa por isso, né? Diálogo. Né? Então, eu pretendo trabalhar com o meu gabinete com a porta aberta o dia inteiro, né? Pode chegar qualquer conselheiro de qualquer movimento lá para fazer alguma crítica, fazer alguma sugestão, ou tirar alguma dúvida, né? E hoje a gente não vê isso. Hoje o presidente é uma coisa intocável assim, no clube, né? Para chegar nele é muito difícil, tem que marcar horário, falar com a secretária, e nunca dá. E na gestão Pífero, para ter uma ideia, o discurso dele, né, quando a gente entrou, foi bem no ano que a gente entrou no Conselho, em 2015, o discurso dele de posse, ele falou, né, nós contamos com os conselheiros para nos ajudarem na gestão e tal, né, vai estar aberta a minha porta lá para quem quiser ir lá. Bom, resumindo, né, a gente tentou marcar uma reunião, tentou marcar a reunião, não é nem chegar lá, né, isso a gente nem tentou, para apresentar o projeto esse de modalidade de associação popular, né, e ele nunca nos recebeu, a gente nunca conseguiu marcar uma reunião sequer com ele, né. Então, isso é outra coisa também, né, agora, nessa época de eleição, né, candidatos geralmente falam que vão fazer tal coisa e chega na hora e não faz, né? Então, falar uma coisa, fazer a outra. Então, eu estou falando aqui de verdade para os conselheiros e conselheiras que estão nos assistindo, né? Que a gente vai fazer uma gestão muito aberta, de muito diálogo, né? Então, isso que eu estou dizendo assim, é de coração mesmo. Vou trabalhar com a porta do gabinete aberta para receber qualquer conselheiro e conselheira que queira lá conversar, ajudar, criticar. Tem que ser assim, né? E eu acho que a pacificação passa por aí, né? Passa por diálogo e humildade, né? De saber que não se faz nada sozinho, né? Ninguém é dono da verdade. E estou ouvindo várias pessoas, assim, o projeto fica muito melhor construído, né? E melhor para o Inter. Deixa eu nominar aqui quais são os companheiros de chapa, né? Do primeiro ao quarto vice-presidente. Letícia Vieira de Jesus, Ivandro Rodrigo Morbach, Fábio Grosselli da Rosa e Rodrigo Navarro Lins de Aguiar. Além dos vice-presidentes do Conselho de Gestão e, como disseste já, dessa estrutura que pretende implantar no departamento de futebol, com o diretor técnico, além do diretor executivo e o treinador, evidentemente, tem um nome que é fundamental para fazer essa relação da direção do clube com o vestiário, que é o vice-presidente de futebol. Já está escolhido o vice-presidente de futebol? Já está. Até em todas as entrevistas já tem falado o nome dele, né? Só tocaste ali nos companheiros, né, e na companheira, né, do Conselho de Gestão. É importante lembrar aqui o torcedor colorado que de 4 anos para cá agora mudou, né, o sistema de gestão do Inter, né? Antes era o presidente, o vice-presidente, e agora é um Conselho de Gestão. São cinco membros eleitos, né? Inclusive, o Estatuto prevê que as decisões do Conselho de Gestão são colegiadas, né, por maioria. Então, isso dentro do Estatuto é muito bom, né? Só que, na prática, isso aí também não vem acontecendo, né? Esse último Conselho de Gestão era basicamente, continua aquele sistema assim, de cacique, né? Uma pessoa lá que acha que tem mais poder e que um certo até autoritarismo, digamos assim, acaba tomando as decisões muitas vezes sozinhos, né? Então, nós queremos fazer um conselho de gestão muito, muito democrático internamente, né, com essas 5 pessoas, né, e que as decisões sejam bastante debatidas antes de serem tomadas, né. Então, a gente quer mudar essa mentalidade também de caciques, né, entre aspas, na gestão do Inter. E o vice? Quanto ao vice de futebol, o nome dele é Diego Fernand Saraiva, tá? Ele é um integrante do povo do clube, que participa da comissão de futebol. É um cara que entende muito, muito de futebol, né. A gente fala por mensagem todos os dias, assim, troca ideias de futebol, né? Já temos lista, assim, fazemos listas de possíveis contratações, né? E debatemos o futebol, né? Então, esse é um nome que está decidido, foi unanimidade dentro do movimento, né? Todo mundo acha que ele é o nome indicado, né? Diego Fernand Saraiva, ele é da minha faixa etária, mais ou menos, né? Então, aí também é mais uma ideia de renovação, né? De mudança profunda também no futebol, né? É uma pessoa assim que não tem padrinho dentro do clube, não tem vícios de dirigentes, né, já antigos ou que já passaram pelo futebol. Então eu tenho convicção assim que se ele tiver chance ele vai fazer um grande trabalho, né? E
Até ele sempre fala que, e eu sempre falo também, o nome dele está sempre disponível para, se a imprensa quiser entrar em contato com ele para entender mais as ideias dele sobre o futebol, ele está totalmente aberto, cara de muito diálogo, que preza muito pela união também. Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso tempo, que o programa tem dedicado aos candidatos à presidência do Internacional. Quero agradecer imensamente mais uma vez ao Pila, Dr. Cristiano Pila Pinto, médico, candidato à presidência do Internacional pelo povo do clube. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado aos companheiros aí, foi um prazer, um grande abraço a toda a nação colorada. Então, a gente pede aí que leiam o nosso plano de gestão. A gente tem o plano de gestão completo no link www.povodoclube.com.br. Tem plano bem detalhado lá, né? Então, acreditem, confiem aí que a gente está com sangue nos olhos para fazer uma mudança profunda no Inter mesmo. E, além de tudo isso que foi falado aqui durante o programa, uma outra obsessão nossa também é trazer o povão de volta do Beira-Rio. O Inter sem o seu torcedor, aquele povão da Coreia que foi afastado, não é o Esporte Clube Internacional. Então, isso é outra coisa que vai ser muito forte na nossa gestão, trazer o povão de volta para dentro da sua casa. Muito bem. Pila, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos às mensagens do Sesc e do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo, tratando aí dos jogos da dupla Grenal, especialmente neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É um instante só. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. E é tempo também do Guaraná Power Sanitas. Você sabe que quando bater aquele cansaço e a moleza, não é? Conte com o Guaraná Power Sanitas para recarregar as baterias, recarregar as suas energias. Com alta concentração de cafeína, ele não tem açúcar e nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar as suas atividades. E é um suplemento alimentar. Como diz aqui, foca de novo na caixa display. Suplemento alimentar em cápsula com alta concentração de cafeína. Então você pode consumir aí o Guaraná Power Sanitas, que você encontra na Panvel mais próxima ou então em panvel.com. Eu tomo meu Guaraná Power Sanitas, uma cápsula pela manhã e uma cápsula um pouco antes de vir aqui no programa, porque aguentar o Thiago Rocha aqui no programa com toda essa vontade que ele tem, não é? Olha só, vai dizer que não é, vai dizer que não é uma simpatia. Muito pode Guaraná, muito Guaraná, Power Sanitas. É uma simpatia, bom debatedor, sem dúvida alguma. Thiago Rocha, que já está na bancada conosco. Tudo bom, Thiagão? Tudo certo, Rogério? Tudo muito tranquilo. Bem. E ao lado do Thiago, eu trago um convidado muito especial, né? Que você também precisa de Guaraná Power Sanitas para aturar. Não vem aplicar o migué. Meu sogro Esteban Lebed, que aí está, né, mora em São Paulo, mais precisamente em Santo André, e que veio nos visitar esse fim de semana. E, claro, tem um motivo muito especial, né? Ele é colorado e é candidato também ao Conselho Deliberativo do Internacional. Já foi cônsul, inclusive, lá em Santo André. Esteban, seja bem-vindo aqui a Porto Alegre, ao Virando o Jogo aqui, Esteban. Obrigado, Rogério. Obrigado à bancada. É um prazer estar novamente aqui no programa e poder falar um pouco do Internacional. Tá gostando do Internacional, por falar disso? Gostando não, mas a gente tem que falar.
E a gente tem que ser colorado nas boas, nas ruins, e falar o que está errado e elogiar o que está bom, que não é tanto hoje em dia. Pois é. A situação tá difícil pelo lado do Internacional. Ô, João, como é que tu tá vendo aí o Internacional? Complicado, né, Rogério? O Inter, além de ter essa turbulência da saída do Kudê, agora o Abel hoje, né, foi testado positivo para a Covid, está fora, não vai treinar o time contra o Fluminense, não vai treinar também provavelmente contra o Boca Juniors nos 2 jogos. Então a turbulência está instalada, tem a questão política, tem a eleição, a questão em campo não corresponde, o Inter parecia que conseguiria a classificação na Copa do Brasil e acabou, né, fez o gol 50 minutos e depois nos pênaltis não conseguiu avançar, então é um momento de tentar, pelo menos no fim de semana, conquistar uma vitória, aquela vitória assim, 1-0, né, fechadinho, tenta fazer um gol. Mas imagina, logo contra... Diante do Odair. Tenta fazer algo nesse sentido para recuperar um pouco a confiança, né? Eu acho que o principal é recuperar a confiança, que o Inter nesse momento tá destruído na questão emocional, eu vejo. A questão técnica, a questão física também precisa mudar, mas eu acho que a questão emocional é o principal do Inter nesse momento, porque quarta-feira tem uma outra decisão. Falasse a respeito dos pênaltis, né, no jogo contra o América, queria saber dos colorados da bancada, aí, o Esteban e o Hugo, deu selecionite no Thiago Galhardo? Porque o Thiago Galhardo nunca bateu pênalti daquele jeito. Nunca. Sempre deu uma pancada forte, era uma característica do Thiago. Será que a seleção fez mal para ele? Às vezes o salto, muitas vezes não, sempre o salto alto uma hora ele vai cair, ele cai, te machuca, interfere em resultados, interferiu no resultado da batida do pênalti. Pênalti é simples, querido, é simples. Treinou, está bem emocionalmente, vai bater e faz o simples, o trivial, que para tu ter o resultado, no mínimo, médio. Sendo médio, já está muito bom. Gol. Não foi o que aconteceu. E sem contar que o goleiro se atirou antes e para o lado. Que se Estaria na tivesse ido, estaria na bola. Estaria na bola. Você dava para ele ter mudado o pé e chutava para o outro lado, porque ele se atirou bem antes. Mas eu quero saber, na opinião de vocês, João e Thiago também, o que passou na cabeça dele para mudar o estilo de cobrança? Que vinha dando certo, ele não tinha perdido pênalti, pelo menos aqui no Internacional. O que deve ter passado na cabeça do Santo? Excesso de confiança, no mínimo. Eu acho que falta de confiança, na verdade. Eu acho que sim, porque eu acho que falta de confiança pelo fato dele ter feito um jogo ruim. O jogo do Galhardo não foi bom. Então, ele, de certa forma, carregou isso para dentro da disputa de pênaltis. E aí, na falta de confiança, quis mudar a cobrança, quis se modificar e aí acabou errando. Mas aí é justamente isso. Se faltava confiança, não era o de fazer o simples, como ele fazia antes? Eu já fui goleiro, como tu, e o goleiro defender o pênalti é um mérito. Agora, o cara chutar para fora, um jogador que recebe para isso, que tem 7 metros na frente, ele não acertar aquela goleira, para mim é inaceitável. E tanto ele como o Wendel, sem condições, não consigo... Tá, mas o Wendel vamos até desconsiderar, porque o Wendel já não era nem para estar mais no Internacional, pelo menos na minha ótica. Alguém escolheu ele para chutar. Não, ok. Ou ele se escolheu, porque eles fazem ali um aparato. Quem é que está sentindo melhor essas coisas de hora? Não, já tem que vir pré-definido, querido. Que nem o Vitinho perdeu um pênalti escandalosamente, sendo que o batedor oficial era o Everton. O Everton. E o Everton pegou a bola. Exato. E o cara tomou. Então isso aconteceu. E já tem que ter um planejamento, querido. Fulano, treinamos pênalti? Sim. Tá, treinamos. Mas tinha planejamento. Vamos dizer que tivesse o planejamento. Não, peraí. Não. Se a gente for pegar a coletiva do Abel, não tinha tática, não tinha estratégia, a escolha era pelos mais experientes. Mas, amigo, tá bom, é um planejamento, os mais experientes. A gente pode até, contextualizando isso, criticar o planejamento do Abel, a maneira que o Abel está colocando o time, enfim. A gente pode questionar tudo isso, mas eu digo o seguinte... Foram escolhidos. Eu quero saber que raio
E eu não vi ele responder isso ainda. Vocês já viram o Galhardo responder sobre isso? Não. Que raio que bateu na cabeça dele naquele momento para ele trocar a maneira de cobrar o pênalti? É isso que eu questiono. E o Internacional, prudentemente, não está colocando o Galhardo para falar, né? E ninguém questionou isso, veja bem, né? Ninguém Mas foi o no Galhardo microfone falou questionar depois do isso. jogo? Aí. Não, o que falou agora foi o Edenilson. Pois é. Depois do jogo falou Lindoso por causa da confusão, né? Que teve aquela confusão pós-jogo, quem falou Que foi é o Lindoso. outra fiasqueira também, né? É outra fiasqueira do Internacional. Pelo amor de Deus. Que não houve tática para confusão. Porque se o Abel pegou Covid, ele tinha ter ido de máscara para confusão. Então não houve nem tática para se meter na confusão. Mas nem foi ali, né? E eu falei que ia vir gente pesteada de lá, e veio. Não, é porque nem foi ali que ele pegou, porque para manifestar o sintoma e ser diagnosticado positivo, foi hoje ou ontem ainda? Hoje. Hoje, né? Deve ter sido em Santos. Deve ter sido em Santos, lá igual que o Kehler, né? Tal. Enfim. Deve ter sido em Santos. Mas é isso que não eu considero inconcebível da parte do Thiago Galhardo e pelas entrevistas que ele já deu, um jogador que me parece muito esclarecido, Sim. muito esclarecido, ter mudado a sua maneira no momento em que o psicológico era todo a favor do Internacional. Você olhava os jogadores do América botando a mão na cabeça quando saiu o gol, Exato. o outro encostado na trave quando o juiz apitou o final da partida. Quer dizer, os jogadores do América tiveram um baque. O crescimento emocional, anímico do Internacional naquele momento. E aí vem o seu Thiago Galhardo, que é o primeiro a bater. Primeiro a bater para o Internacional. Experiente, tudo. E aí ele falou em ter colocado os mais experientes para o jogo, e os batedores de pênaltis, meninos, cobraram bem. Sim. Praxedes Sim. cobrou bem, e o outro menino... Os batedores. Os batedores dos pênaltis, os dois. E o Yuri Alberto que cobrou e fez o gol que colocou o Inter na disputa. Ou seja, Rodinei, muito criticado, foi e bateu com muita qualidade bem, o sim, pênalti. é o objetivo, aquilo ali. Aquilo ali não tem que inventar moda, ainda mais no pênalti. É uma final. E agora, quem é que vai comandar? Vai ser o Leomir? Leomir e o Osmar. É em dupla? Exatamente. Que vai ser o comando. Bom, nós já vimos que mudou completamente do que era com o Kudê, né? Já deu para ver nesse que foi o terceiro jogo que o Internacional foi diferente. Tá? Deu resultado, como resultado de jogo não deu porque foi eliminado. Mas em termos do que apresentou, até pela estratégia que o Lisca utilizou no América, né, de ficar mais na espera, entregar a bola para o Internacional, vamos ver agora qual é a expectativa que vocês têm para o Fluminense. Olha, eu vejo o Inter até se falava que poderia ter uma escalação reserva, né, por causa do jogo diante do Boca Juniors. Surgiu o comentário. Surgiu esse comentário de que o Inter poderia ter uma escalação majoritariamente reserva. O time titular do Inter já não está muito bem. Talvez, a gente pode olhar aquela questão do copo meio cheio e copo meio vazio. Qual time titular? O meio cheio é que esses guris, né, os garotos que vão entrar agora, os reservas que vão entrar agora, têm a possibilidade de mostrar trabalho para o jogo de quarta-feira. As vagas estão em aberto. São poucas as vagas fixas no time titular hoje do Inter. Então quem entrar tem essa oportunidade. Agora, enfraquecer um time quando tu precisa ganhar, né, um jogo que não é um jogo fácil contra o Fluminense. E levantar a moral. Pode ser um pouco complicado. Daqui a pouco o Inter pode dificultar um jogo que encaminharia uma possibilidade de vitória. Então, é saber como esses jogadores que vão entrar vão se comportar. Eu acho que o Inter tem a possibilidade, sim, de ganhar, mas vai ser um jogo muito difícil no Beira-Rio. Muito bem. Olha, nós vamos às mensagens do Instituto da Criança com Diabetes e também do SESC, mas antes eu quero lembrar para vocês o seguinte, né? Chega de esperar. Com o Pix no seu Banrisul Digital, você faz transferências e pagamentos instantâneos. O Pix já chegou. Desde segunda-feira que o Pix está aí, né? Então você não precisa esperar mais. Com o Pix no seu Banrisul Digital, você pode fazer transferências e pagamentos instantâneos. Vamos às mensagens do Instituto da Criança com Diabetes e do SESC e voltamos em seguida. Prontos? Quem é que
gosta de dançar? Quem dorme até tarde? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí. Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4.000 crianças. Faça a sua doação. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. SESC, a força do sistema Fê Comércio sempre ao seu lado. Antes da gente falar de Grêmio, né, que vai jogar em São Paulo diante do Corinthians, eu quero deixar 2 recados aqui para vocês. O primeiro recado é a respeito do restaurante Churrascaria Santo Antônio. O restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, desde 1935, e com novidades no cardápio. E você pode aproveitar agora e ainda pedir pela teleentrega do restaurante Santo Antônio, 3222-3130, 3222-3130. Ou então, ir lá no Santo Antônio, que o Santo Antônio está aberto. E chegando o fim de semana, aquele tradicional almoço em família no sábado ou no domingo, especialmente lá no Santo Antônio. E quero mandar um grande abraço. Ontem pude acompanhar uma parte do programa, professor Leandro Brandão, nessa associação que fez do CT Ciclo 21 com o CT Crossfire e originando agora o CT Crossfire 21, pleno sucesso. Ali na Gomes Jardim 477, Gomes Jardim 477 é o endereço do CT Crossfire 21. E o WhatsApp, 99214-0889. Aí está, 99214-0889 é o WhatsApp do CT Crossfire 21. Forte abraço ao professor Leandro Brandão. Bom, já vamos falar de Grêmio sobre 2 novidades do Grêmio, Uma nós vamos colocar, que foi a apresentação do Pinares. Vamos acompanhar aí a apresentação oficial do jogador César Pinares. Bueno, el escoger Gremio es por toda la trayectoria que tiene el club, por lo importante que es en América. Todos los títulos que ha conseguido es una motivación para mí, para poder venir a este lindo desafío y poder conseguir cosas con el club, cosas importantes, y es un placer para mí estar en un club así de grande. Así que mi experiencia acá, voy a trabajar duro para poder sacar lo mejor de mí y poder aportar mi granito de arena al equipo. Bom, Pinares pode jogar já domingo, Thiago Rocha? Tem condições. Dentro do boletim informativo diário da CBF tem condições. Saiu no bid já? Já saiu antes até. Sim, porque ele estava a serviço da seleção chilena. Isso, ele estava a serviço da seleção chilena, já saiu antes, ele tem condições para o enfrentamento. A questão é o Renato mudar o que está dando certo agora, nesse meio campo com a garotada, com o Darlan, com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre, vem dando certo. E o Renato não é desses, O Renato utiliza bastante a meritocracia, Se o jogador está bem, vai se manter na equipe. Quem sabe é uma entrada em algum segundo tempo da partida, mas eu vejo que num primeiro instante o Pinares fica no banco de reservas. Sim, mas vai com a delegação para São Paulo. Sim. Ô, João. Olha, Rogério e Thiago, demais colegas também, já deu para ver que no Grêmio ter uma sombra, pelo menos faz os jogadores jogar um pouco mais, Porque o Thurin chegou e o Diego Souza desandou a fazer gols. O Diego Souza voltou a fazer gols, já era o artilheiro da equipe, mas voltou a marcou gols importantes agora diante do Cuiabá, em partidas do Campeonato Brasileiro. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a sombra do Thurin fez o Diego Souza voltar a, não digo se esmerar, mas a participar um pouco mais, a buscar um pouco mais o gol. E eu vejo que a figura do Pinares pode ser assim também,
para os jogadores de meio, né? Ele diz que pode jogar na do Jean-Pierre, diz que pode jogar pelo lado, disputando com o Alisson. O PP é titular do Grêmio, mas pela direita tem uma vaga em aberto, que está ali o Ferreira brigando, o próprio Everton, o Alisson, que está voltando de lesão. Então eu vejo que é bom ter uma sombra e é um jogador qualificado, com a chancela de seleção chilena. Será que o Grêmio vai vingar o Internacional? Contra o Corinthians, né? O Internacional foi lá, todo mundo achando que o Internacional ia manter, né, o status de líder e tal. Ô, Esteban, não estou te provocando. Faz cara de provocação, hein? O Corinthians precisa ganhar, porque ele está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Está 22 para 25. É um jogo de vida ou morte. Porque se eles perderem... 14º lugar está o Corinthians. Mas 3 pontos, qualquer um que ganhar embaixo encosta nele. Ali na boca. Eles, é o jogo da vida ou morte deles. Assim como foi contra o Inter. Precisavam ganhar de qualquer maneira do Inter. Eles estão a perigo. Está 2 pontos lá. O Vasco tem 23 e o Corinthians tem 25. Está 2 pontinhos. Porque o Vasco empatou agora e fez mais um ponto. Estava com 20, é verdade. Mas a outra novidade, podemos dizer assim, é que houve a prorrogação, não diria renovação de contrato do Renato, né? Foi uma prorrogação de contrato, porque o Renato tinha contrato até o final de janeiro e prorrogou até o final de fevereiro, até o final das competições. Então foi uma prorrogação de contrato. Mas isso, de qualquer maneira, já dá uma tranquilidade maior, me parece, para os jogadores, né? Para o elenco. Né? Com certeza. Até o fim da Não, mas o Renato ia ficar, né? Hein? Não, segurança nenhuma. O Renato ia ficar de qualquer maneira. O contrato do Renato é meio que de boca com o Grêmio. Essa questão de segurança não tem multa rescisória, né? Para nenhum dos lados. Tem. Precisa de se ver, de ficar esperto para o ano que vem, que o Flamengo namora o Renato já há muito tempo. O Renato também já mostrou um gosto, né, um possível gosto de treinar o Flamengo. O Rogério teve 2 partidas e 2 derrotas. Olha, futebol tem dessas coisas, né, queridão? Muito bem. Bom, chegamos ao final do Virando o Jogo desta sexta-feira. Já. É que a gente está destinando a primeira parte, né, para os candidatos aí à presidência do Internacional. Segunda-feira teremos o Alessandro Barcelos. Na terça-feira não teremos programa, porque vai haver uma programação especial aqui da RDC, uma programação com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre. Estarão aqui na terça-feira. E na quarta-feira, então, nós teremos a presença do candidato Ginter Spode aqui no Virando o Jogo, né? E nós temos, nesse final de semana, a transmissão do torneio hípico, que é tradicional, né, aqui em Porto Alegre, já é também tradição a transmissão aqui pela RDC TV. Tá certo? Quero agradecer mais uma vez. João Díssima, descobriu o caminho, venha sempre agora no programa, tá certo? Tá certo, um abraço, muito obrigado pelo convite mais uma vez e que a dupla Grenal tenha sucesso agora no final de semana. Hugo Larroque já sabe o caminho, né? Maravilha. Tranquilo. Obrigado pelo carinho, é um prazer sempre para vocês ter minha presença aqui, né, Tiagão? Queria deixar bem claro isso, tá bem? Tá bom. Um abraço. Esteban, vamos para o Santo Antônio, para aquele filé, então? É sacrifício, Se né? convidando, eu fico mais feliz. Convidando, eu fico mais feliz. Deixa a carteira em casa. Aliás, recebi uma mensagem do professor Leandro Brandão. Vai junto com o Rogério, tá? Thiago Rocha, muito bem. Então fiquem agora na companhia do Cadu Oliveira com 2 toques. Nós voltamos com o Virando o Jogo, segunda-feira, 8h15 da noite. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia.